Bom, estamos então de volta. A gente vai continuar onde a gente parou, né? Na última aula, a gente viu as equações de Cauchy-Riemann. Como você pode estar lembrado, a gente viu o seguinte: se a gente define a função, tá certo? Uma função em um domínio, digamos uma função em um domínio D, chegando em C complexo, né? Onde pega um valor aqui Z e associa a imagem D, que a gente sempre vai chamar de gama ou W, né? Que é igual a f de Z. Sendo f de Z um número complexo, então a gente sabe que ele tem sempre esse formato aqui, ó, né? U de xy mais i v de xy. Então, toda função complexa é assim, a gente já viu vários exemplos, né? Tem uma parte real e uma parte imaginária, né? Tá certo? A parte imaginária eu estou chamando de V e a parte real eu estou chamando de U, que muitas vezes eu vou omitir o XY, né? Porque eu estou sempre pensando o seguinte, ó, que o Z tem esse formato, que pode ser escrito assim, né? Que é a maneira que a gente está escrevendo, né? A maneira algébrica, ou como um ponto, né? No plano de Argand-Gauss, todos dois representam um ponto, mas pode ser escrito dessa maneira ou dessa, né? De acordo com a conveniência, a gente vai escrever desta forma ou desta forma ou desta outra, conforme for. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou só omitir aqui o x e o y e vou escrever assim, né? Ó. VI. Né? U mais VI, assim que é o formato de toda a função. As equações de Cauchy-Riemann são o seguinte: se f é derivável, sendo f derivável, nós já vimos anteriormente, né? Que devem satisfazer o seguinte, que a derivada parcial de u em relação a x tem que ser igual à derivada parcial de v em relação a y, né? E a derivada parcial de u em relação a y tem que ser igual a menos a derivada parcial de v em relação a x, né? Disso aqui a gente tirou o seguinte, que f' de z vai ser sempre a derivada parcial de u em relação a x mais i vezes a derivada parcial de u em relação a y, né? Ou a gente podia escrever assim, ó, que isso é menos a derivada, melhor, menos não, mais a derivada de v em relação a y, aí sim, menos a derivada de i, menos i vezes a derivada de v em relação a x, que é o que satisfaz a equação de Cauchy-Riemann, né? O que diz a equação de Cauchy-Riemann, que se f é derivável, pode ser escrita de uma dessas formas, né? Aí a gente viu o seguinte, na última aula a gente parou nesse exemplo aqui, né? Uma função analítica de valor absoluto constante é constante, né? Ou seja, se a função em módulo é constante, então a própria função é constante desde que ela seja analítica, né? O que significa ser analítica? Lembra da última aula? Ela tem todas as derivadas, ela é derivável, né? Então, se ela é derivável, ela satisfaz a equação de Cauchy-Riemann, né? Então, vamos mostrar que isso é verdade, né? Então, o que está sendo dito aí é o seguinte. O que está sendo dito aí é o seguinte, que se essa função, né? Se essa função f, né? Tá certo? O módulo dela é uma constante, então eu vou colocar o quadrado, porque não há nenhum problema, né? Esse k tem que ser um número real, claro. Né? Aí, por que não há nenhum problema? Como que está em módulo, o resultado é sempre positivo. Estou só colocando ao quadrado para ficar melhor da gente ver, tá certo? Não tem nenhum problema se você colocar só o k, não faz nenhuma diferença, né? Você pode até colocar, isso não vai influenciar na nossa demonstração. Se isso acontece, então f é constante, tá certo? Claro que essa constante que está sendo dita aqui, ó, é diferente dessa outra. Isso aqui é um número real, tá certo? Esse k ao quadrado é um número real. E essa constante é uma constante complexa, né?
um número que tem uma parte real e uma parte imaginária, perfeito? Então, vamos provar que isso é verdade. Provo. Tá certo? Então, eu vou partir do seguinte ponto, que o f é escrito desta forma que está aqui em cima, na segunda linha, olha só. Tá certo? Nesse aqui, tá certo? Então, f é dessa forma. Então, f de z é igual a u mais vi, tá certo? Em módulo, como é que é o módulo de f de z? A gente está falando que isso é uma constante, que eu estou levando ao quadrado, mas não há nenhum problema. Não vou tirar isso, né? Porque isso não ajuda em nada, não faz nenhuma diferença, né? Tá certo? Então, como é que eu calculo o módulo de f de z? Vou colocar aqui do lado. Tá certo? O módulo de f de z, então, a gente sabe que isso é a raiz quadrada de cada coordenada elevada ao quadrado. Como a primeira coordenada é u, que é a parte real, e a segunda coordenada é v, que é a parte imaginária, então é a raiz quadrada de u ao quadrado mais v ao quadrado, como a gente já viu. Tá certo? Então, eu vou só substituir aqui, né? Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de u ao quadrado mais v ao quadrado, que é igual a k. Elevando os dois lados ao quadrado, a gente tem o seguinte, né? Ó, a gente vai ter que u ao quadrado mais v ao quadrado é igual a k ao quadrado. Tá certo? Agora, olha só. A gente sabe que tanto u quanto v, ó, como foi dito aqui na segunda linha, aliás, na terceira linha, né? Ó, na terceira linha, tanto u quanto v é função de x, y, né? E como f é derivável, então eu posso derivar essa equação aqui, né? U ao quadrado mais v ao quadrado igual a k ao quadrado. Como é que é derivada? É uma potência, então 2u. Outra coisa importante, eu tenho que saber em relação a que variável eu estou derivando, já que ela é uma função de duas variáveis, né? Como a gente aprendeu lá no cálculo 2. Então, é 2u vezes a derivada da interna, que é o u. Só que como eu estou derivando em relação a x, né? Ó, é a derivada de u em relação a x. Tá certo? Que eu não vou escrever dessa maneira porque é muito grande. Eu vou escrever assim, ó. Em vez olha só, em vez de derivada de u em relação a x dessa forma, eu vou colocar o x, que a gente já sabe é a mesma coisa, só para ficar menor a escrita, vamos dizer assim, né? Então, mais, de novo, derivada do v vai dar 2v, derivada de v em relação a x, porque é uma função de duas variáveis, derivada parcial, igual, bom, k, se k é constante, k ao quadrado continua constante, a derivada disso é zero. Tá certo? Aí, ó, continuando. Aí eu vou obter o seguinte, olha só. Então, vai dar... Agora eu vou fazer a mesma coisa, com a mesma equação, só que agora em relação a y. Então, a derivada de u ao quadrado em relação a y vai dar, de novo, 2u, porque isso não muda, só que a derivada da interna é a derivada de u em função de y, tá certo? Aí mais 2v, né, que é a derivada do v ao quadrado, vezes a derivada do v em relação a y, como é derivada, k ao quadrado é constante, a derivada é zero. Então, eu fico com esse sistema, né? Ó. Tá certo? Bom, então eu vou guardar isso aqui, né? Vamos guardar isso aqui, porque eu vou mandar para vocês, né? Tá ok? Então, vou dar um nome, aula, vou chamar de 02, só para fixar, depois eu vou colocar o número da nossa aula realmente, tá certo? Vou chamar de A, 02A, vou salvar assim, perfeito? Então, vamos lá, salvar. Tá, agora eu vou apagar, né? Vou apagar essa parte inicial aqui, que eu já não vou mais precisar dela, dessa parte inicial aqui, né? Para a gente continuar as continhas, né? A demonstração. Ok? Então, vamos lá. Não vou apagar ainda as equações de Cauchy-Riemann, porque eu vou usar aqui, né? Tá certo? Aí vamos lá. Vou reescrever aqui, né? Como aqui, ó, tem o 2 e o 2, eu posso colocar o 2 em evidência e fica duas vezes essa expressão aqui, né? Vai ficar duas vezes
vai ficar, então, 2 vezes. Vou abrir aqui um colchete. Então, vai ficar U vezes... Eu ia dizer que ia mudar, mas não vou mudar, não. Vou deixar assim mesmo, para você ver qual vai ser o nosso objetivo. Aí, V, derivada de V em relação a X. Opa, fecha o colchete, não tenho igual. Fecha o colchete, aí sim, igual a zero. Aí, no outro, eu vou fazer a mesma coisa. Aí, eu vou ter U vezes derivada de U em relação a Y, mais V vezes derivada de V em relação a Y, né? Fecha o colchete igual a zero, né? Então, peguei essas duas equações aqui que a gente obteve derivando em relação a x e y, coloquei o 2 em evidência direitinho, né? Agora eu tenho aqui um produto. Tenho 2 vezes o colchete igual a zero. Como o 2 não é zero, qual é a conclusão? A conclusão é que é U derivada de U em relação a x mais V derivada de V em relação a x é igual a zero. Aí, mesma coisa esse outro, né? Então, vai ficar U vezes a derivada de U em relação a Y, mais, aí, continuando, aí, V vezes a derivada parcial de V em relação a Y igual a zero. Aí eu fico com esse sistema aqui, né? Tá certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o fato da função ser derivável, né? Se ela é derivável, valem as equações de Cauchy-Riemann, né? Tá certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, né? Eu vou substituir, tá certo? Ó, não, exatamente, ó, ficou exatamente assim, ok? Aí eu vou fazer a substituição, perfeito? Tá ok, ó? Exatamente como tá aqui, né? Então vamos continuar, tá? Então eu vou substituir. No lugar do dv dx, eu vou colocar menos du dy. Para quê? Para que eu tenha as variáveis, né, e ache as derivadas do u, né? Porque eu tenho o x e o y aqui, ó, eu tenho 4 derivadas diferentes, eu quero ficar só com 2 para ficar um sistema possível de resolver. Então eu vou substituir o dv dx e o dv dy. Tá certo? Tá ok? Então, o dv dx, ó, pelo que diz aqui, ó, é menos du dy. E o dv dy é exatamente igual ao du dx. Então, eu vou fazer essa substituição. Tá certo? Então, tá. Então, eu vou escrever aqui do lado e vou apagar isso, né? Então, as equações de Cauchy-Riemann são essas aqui. Eu vou colocar as duas aqui, ó. Vou colocar daquele formato por causa do espaço. O x é igual a vy e o y é igual a menos Vx. Não, o Vx é a derivada parcial em relação a x e o Vy é a derivada parcial em relação a y. Então, vou substituir aqui, ó. No lugar do Vy, eu vou colocar o x, que no caso vai ser a derivada parcial de u em relação a x. Ó. Exatamente aqui, né? Ó. Tá certo? E aqui, no lugar da derivada parcial de v em relação a y, eu vou colocar menos derivada parcial de u em relação a y. Então, vou fazer essa substituição. Agora, vou apagar aqui, né? Ó, que isso aqui já não é mais necessário. Tá certo? E vou apagar direitinho, né? Então, vou apagar. Vou apagar, acho que dá para apagar tudo, que o que está aqui a gente não precisa mais. Tá certo? A gente já não precisa mais. Toda a informação está ali naquelas duas primeiras linhas, né? Toda a informação que nos é necessária para provar que a função é constante, né? Certo? Para provar que a função é constante, toda a informação necessária já está ali. Então, vamos lá. Então, vou substituir. Então, vai ficar U, aqui eu não vou mexer nada, derivada parcial de U em relação a X, permanece a mesma, mais V vezes. Aí, em vez de derivada parcial de V em relação a X, vou substituir pelo valor aqui, ó, que é menos derivada parcial de U em relação a Y, tá certo? Como é menos, então trocou o sinal ali, né? Então, vamos apagar aqui. Então, em vez de mais, é menos. Menos V vezes
derivada parcial de u em relação a y, que é igual a zero. Perfeito? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, vou substituir aqui na segunda, né? Então, vai ficar u vezes derivada parcial de u em relação a x, mais v vezes derivada parcial de v em relação a y é igual a derivada parcial de u em relação a x, aqui no cantinho, ó, à direita, em cima, né? Então, a derivada de u em relação a dv de y a x. Aqui eu escrevi errado, né? Porque é y, olha só, não é x, é y, me perdoe o lapso. Aqui é y, né? Então tá. Então agora sim, ó, eu tenho um sistema, tá certo? O meu objetivo é determinar o IV, então eu vou fazer isso, né? Então, antes de prosseguir, olha só, que é exatamente o que nós temos aqui, né? Perfeito? Olha aí, exatamente isso. Ok? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou achar o x e o y, né? Vou escrever de uma certa forma que a gente consiga fazer, tá? Então, vamos lá, vou fazer o seguinte. Para eliminar, eu vou reescrever aqui, ó, para que a gente fique x e y sem nenhum problema, né? Então, vai ficar u vezes derivada parcial de u em relação a x, menos v vezes derivada parcial de u em relação a y. Aí, nessa segunda, eu vou inverter, né? É uma soma. A ordem das parcelas não altera a soma, então vai ficar v vezes du dx, só para ficar derivados parciais na mesma variável, né? Na mesma coluna, né? Mais u dy. Perfeito? Assim, igual a zero. O que eu vou fazer aqui? Ó? Como esse aqui já está de sinal trocado, eu vou eliminar aqui. O que eu vou fazer para eliminar? Como aqui é o IV, ó, vou multiplicar por esta equação e vou multiplicar por V esta outra equação. Tá certo? Aí eu vou obter o seguinte, ó. Multiplicando vai dar u vezes u é u ao quadrado, então vai ficar u ao quadrado vezes derivada parcial de u em relação a x, menos o v, né? Estou multiplicando o u aqui pela segunda parcela, derivada parcial de u em relação a y é igual a zero. Olha aí. Agora, aqui na segunda equação, ó, como você está vendo aqui, na segunda linha, eu vou multiplicar por v, né? Como eu já mencionei. Então, isso vai ser v ao quadrado vezes derivada parcial de u em relação a x, mais, como eu estou multiplicando por v, o u vai ficar o v também, né? Ó, derivada parcial de u em relação a y, tá certo? Igual a zero. Aí, quando eu fizer isso, olha, aí eu vou obter o seguinte, eu vou botar bem aqui, ó, para a gente continuar, né? Aí eu vou obter o seguinte, ó. Somo as duas equações. Quando eu somar, ó, eu cancelo essa com essa, 0 mais 0 é 0, e quando eu somar essas duas, como o du dx aqui está aqui, eu posso colocar o du dx em evidência e ficar assim, ó, u ao quadrado mais v ao quadrado vezes a derivada parcial de u em relação a x igual a zero. Por quê? Porque vai ficar essa parcela mais essa, coloco a derivada parcial de u em relação a x em evidência e obtenho o que eu tenho aqui, né? Tá certo? Ah, professor, por que você pulou espaço? Porque eu vou fazer a mesma coisa agora aqui, ó, só que em vez de multiplicar por u, né? Agora eu vou multiplicar essa aqui por v, por menos v, porque eu quero eliminar esse aqui agora, ó, o du dx, né? Nesta equação aqui, né? Nesse sistema aqui. No mesmo que eu multipliquei o i e o v, ó, eu vou multiplicar por menos v a primeira equação e por u a segunda, né? Ó. Tá certo? Aí vai dar o seguinte, ó, daqui eu vou obter o seguinte, olha só. Quando eu multiplicar por v, vai ficar menos o v, derivada parcial de u em relação a x, aí menos com menos mais v ao quadrado,
derivada parcial de u em relação a y igual a zero. Aí, mesma coisa aqui, ó, vou multiplicar por u. Vai ficar uv, derivada parcial de u em relação a x, mais u ao quadrado, derivada parcial de u em relação a y, né? Tá certo? Aí, como na anterior, eu vou somar as duas, aí eu vou cancelar essa parte com essa, né? Ó. Aqui, ó, colocando, vai ficar v ao quadrado, derivada parcial de u em relação a y, mais u ao quadrado, derivada parcial de u em relação a y. Colocando a derivada parcial de u em relação a y ao quadrado, eu vou ter u ao quadrado mais v ao quadrado, derivada parcial de u em relação a y igual a zero. Tá certo? Então, ó, até aqui, ó, não esqueça que o nosso objetivo é mostrar que a função, né? A função é constante. Tá ok? Então, vamos lá. Olha só. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que a derivada parcial de u em relação a x é igual a zero, e a derivada parcial de u em relação a y também é igual a zero, vezes u ao quadrado mais v ao quadrado. Bom, aí eu vou deixar isso aqui para enviar para vocês, né? Para vocês olharem com mais cautela depois. E vou continuar, tá bom? Cadê? Exportar. Imagem PNG. Tá ok. Cadê? Aula 2A. Então, agora vai ser aula 2B, né? Perfeito. B. Salvar. Agora eu vou apagar isso daqui e partir desse final aqui, tá certo? Então, vamos lá. Depois, se a gente precisar disso, a gente escreve de novo, né? Então, vou deixar ali só o final, que eu vou repetir, né? Tá. Eu vou já apagar aquele cantinho. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui, né? Opa. Pronto, apagou. Perfeito. Aí, olha só. Vamos lá. Opa, não apagou ainda. Vai apagar agora. Apagou. Então, vamos lá. Vou reescrever aqui, né? Para a gente partir daqui. Então, vai ficar u ao quadrado mais v ao quadrado. Eu vou escrever daquela forma simples. Derivada de u em relação a x igual a zero. Para ficar menor, né? Ó. Aí vai ficar v ao quadrado mais u ao quadrado. Ó. Devia estar escrito como está lá, né? Mas tanto faz. Então, uma soma é igual a zero, tá certo? Aí, o que é que eu sei? Ó, se você observar, ó, a gente viu o seguinte, que o módulo de f era igual a raiz quadrada, né? A gente viu no início, de u ao quadrado mais v ao quadrado, ou seja, o módulo de f. E isso era igual a constante, né? Então, o módulo de f ao quadrado é u ao quadrado mais v ao quadrado, que é igual a constante ao quadrado. Perfeito? Foi isso que nós vimos. Ora, então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o produto de k ao quadrado vezes o x igual a zero. Como o k ao quadrado é não nulo, né? Porque a função é uma constante não nula, né? Tá certo? Qual é o resultado que eu tenho? Eu tenho que o x é igual a zero. Perfeito? Aí, novamente, aqui, ó, eu vou ter que k ao quadrado vezes o y também é igual a zero. Aí, pela mesma análise, pelo mesmo motivo, tenho que o produto de dois números é igual a zero. O k não é zero, então, obrigatoriamente, o y é igual a zero. Tá certo? Bom, você viu da maneira que nós fizemos, né? Se eu fizesse a mesma coisa, só que em vez de substituir a derivada parcial de v pelas derivadas parciais de u, eu substituísse as derivadas parciais de u pelas derivadas parciais de v, aí eu teria um sistema onde eu ia encontrar o vx e o vy. E
procedendo da mesma forma que eu fiz, ó, eu ia concluir o seguinte, né? Ó, eu ia concluir que Vx é igual a zero e Vy é igual a zero. O processo seria exatamente o mesmo que nós utilizamos para mostrar que o processo seria o mesmo que nós utilizamos para mostrar que o x e o y foi igual a zero. Exatamente. O que eu queria mudar? Que lá na substituição, ó, em vez de substituir no v, eu substituiria no u e concluiria que Vx e Vy é igual a zero, da mesma forma, de maneira análoga. Bom, o que a gente sabe? Tá certo? O que a gente concluiu agora? A gente concluiu que f' de z, né, ó, a gente viu logo no início, naquela primeiro slide, na primeira lousa, que a derivada de f' de z, né, a gente já viu na aula passada também, é o x mais i vx. Ora, como o x e vx é zero, então isso aqui é zero mais 0i. Conclusão, f' de z é igual a zero. Ora, se a derivada da função é zero, é porque a função originalmente é igual a uma constante, né? Ó, chamar de C1 mais I C2, onde C1 e C2 são reais fixos, né? Ó, constantes. Então, a gente acabou de concluir, né, ó, que se o módulo de uma função é constante, né, e a função é analítica, né, derivável, então o que a gente concluiu? A gente concluiu que a própria função é uma função constante. Então, olha só, né, isso é útil, você vai ver que isso vai ser útil mais adiante, que se você tem que o módulo de uma função é constante, né, e a função é derivável, então a própria função é uma função constante. Perfeito? Então, esse é o primeiro resultado que a gente está vendo, onde a gente aplicou, né, o primeiro exemplo de aplicação das equações de Cauchy-Riemann, tá certo? Que nos dão a derivada das funções complexas. Então, vamos continuar. Tá certo? Aí, olha só. Agora, olha aqui. Essa forma de escrever aqui, ó, que eu vou escrever lá na lousa, vamos lá. Deixa eu escrever lá na lousa, né? Deixa eu só salvar esse quadro aqui, essa conclusão, né? Aí eu vou escrever. Opa. Salvando aqui para enviar para os senhores. Agora é o terceiro slide. Tá, agora olha só. Eu vou apagar isso aqui, né? Vou apagar isso aqui. E vou só repetir o que a gente falou no primeiro slide para fazer o comentário da imagem que a gente viu agora há pouco lá do livro, tá certo? Tá, então vamos lá. Então nós vemos o seguinte, então que se F é definida em um domínio chegando em C analítica, se ela é analítica, né? A gente já sabe que ser analítica é ser derivável, tá certo? A gente viu que a gente define o f de z sempre dessa forma, né? A gente chama de ômega ou w, né? Como vocês queiram, e é u mais vi, tá certo? Onde u e v são funções iguais daquelas que a gente estudou lá no cálculo 2, lá no cálculo diferencial de várias variáveis, né? Então, ó, assim sendo, ó, a derivada na verdade, a derivada parcial não, é a derivada mesmo de w em relação a z, que é f' de z, pode ser escrito assim, ó, o x mais vxi, ou, se você preferir, pode ser vy, né? Vy menos o y i.
Então, você pode escrever dessa forma ou dessa outra, né? De acordo com as equações de Cauchy-Riemann. Tá certo? Tá ok? Né? Por que isso pode? Vou escrever aqui do lado, de novo, as equações de Cauchy-Riemann. É porque o x é igual a VY e o y é igual a menos Vx. Perfeito? Tá ok? Tá. A gente está pensando que esse z, né? A gente sempre está pensando que o z é igual a x mais yi. Tá ok? Tá? A gente aprendeu outra coisa também, ó, que o z pode ser escrito assim, ó, módulo de z vezes e elevado a θi. Tá certo? Se você disser que o módulo de z é igual a r, tá certo? Então eu vou ter que o z pode ser escrito assim, ó, r vezes e θi, onde θ, né? Ó, não esqueça que θ é o argumento principal de z, tá ok? Né? Só para lembrar o que é o argumento principal, é porque tem uma outra definição de argumento, que é com A minúsculo. O argumento de z é igual a θ mais 2kπ, onde o k é um número inteiro, né? Esse é o θ. Com com o A minúsculo é qualquer ângulo que torne esse negócio aqui verdadeiro, né? Essa expressão verdadeira. Tá certo? Então, é θ mais 2kπ. Tá certo? Quando você coloca com A maiúsculo, não. É o ângulo da primeira volta, né? Aqui, ó, são todas as voltas que passam no mesmo local, θ. Aqui, não. É o ângulo da primeira volta. Então, ó, pensando que o Z foi escrito assim, né? As equações de Cauchy-Riemann pode ser reescrita assim, ó. Olha só. Né? Eu não vou mentir para vocês que eu vou dar uma coladinha porque eu não me lembro, né? Vai ser o R igual a 1 sobre R Vθ. O R igual a 1 sobre R Vθ. Então vai ficar derivada parcial de U em relação à variável R, porque eu mudei a variável para Rθ, né? Antes era XY, né? Como eu peguei a forma polar, então é assim, né? Então fica 1 sobre R vezes derivada parcial de V em relação a θ. A derivada parcial de U em relação a θ é igual a menos 1 sobre R vezes derivada parcial de V em relação a R. Eu acho que é isso, né? Olha aí. Opa! O θ... Não, é diferente, desculpa. Para escrever da mesma forma, né? Eu escrevi equivocadamente, me perdoe, tá? Né? Você pode provar isso, né? Então, aqui é V e aqui é o U, né? Então, vamos apagar. Isso tudo é verdade, mas com a seguinte mudança. Aqui é o V e aqui é o U. Aqui é o R e aqui é o θ. Também tem essa outra mudança, né? Vamos só confirmar aqui. É isso mesmo. É isto mesmo, né? Então, aqui é o R. Opa. Aqui é o R. Derivada parcial em relação a R. O θ. Então, é assim que fica quando você faz as mesmas contas que a gente fez para determinar a derivada deste formato aqui em coordenadas retangulares, quando a gente passa para coordenadas polares, fica dessa forma, né? Então, eu deixo como exercício você fazer isso. Se você tiver alguma dúvida, você me fala e a gente faz uma aula extra só para mostrar como é que a gente chega desse resultado aqui, né? Neste outro aqui, neste último resultado, que é utilizando a forma polar. Aí, por que está assim? Porque, às vezes, para você demonstrar que uma função é derivável, às vezes aqui, ó, desse formato pode ficar mais complicado, então você mostra nesse outro formato aqui, na forma polar, que às vezes fica mais simples, né? Então, vamos continuar aqui, né? Então, qual é a próxima? Equação de Laplace. Olha aí o teorema, né? A equação de Laplace
é dada assim, ó. Se f de z é u mais iv analítica em um domínio D, então tanto u quanto v satisfazem a equação de Laplace. Qual é a equação de Laplace, né? Você escreve o Laplaciano, né? Não sei se vocês já viram isso em alguma disciplina, que é esse triângulo invertido, né? Com a base para cima, né? 2u. O que significa isso? É a derivada segunda parcial em relação a x de u, mais a derivada parcial segunda em relação a y, tá certo? Igual a zero. Aí, mesma coisa quando aplicar assim, é isso aqui. Na verdade, ó, esse nabla aqui, ó, como ele está chamando, né? O nabla 2, significa o seguinte, ó. Deixa eu só salvar esse resultado aqui para eu lhe mostrar o significado, para eu escrever direitinho na nabla para que não haja problema. Tá certo? Então, vamos salvar. Então, novamente, já foi. Então, essa aqui é a aula D, né? O slide D. Perfeito? Salvar. Então, eu vou apagar aqui, né? Tá certo? Vou apagar aqui, né? Então, se a função é derivável, né? Analítica, né? Melhor dizendo. Ó, tem livro que chama de holomorfa. Então, holomorfa e analítica é a mesma coisa, tá certo? Então, ó, se ela é analítica, ela possui todas as derivadas. Se ela possui todas as derivadas, nós temos a derivada segunda. Então, ó, esse símbolo aqui, a gente viu lá no cálculo 2, que isso significa, né, ó, derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, né? Aí, quando você escreve assim, ó, esse nabla f, você quer escrever, né? Nesse caso aqui, eu vou falar o caso específico do nosso exemplo aqui, né? Ó, que as coordenadas são u e v. Então, vai ser a derivada parcial de u em relação... Não, nesse caso não é assim, não. Me perdoe. Me perdoe que eu estou equivocado. Esse aqui seria diferente. Esse aqui teria que ser uma matriz, né? Esse aqui teria que ser uma matriz, né? Mas o importante é isso. Então, eu vou fazer assim, ó. Se G, chamar de G fica melhor. Se G é uma função como do cálculo 2, né? Se G é uma função como do cálculo 2, de um conjunto contido em R2, ó, chegando em R, né? Ó, tá certo? Então, ela é uma função Z que é G de X e Y. Só tem duas variáveis. Aí, quando você aplica esse nabla ao G, ó, isso é igual, né? Ó, tá certo? Isso é igual a derivada parcial de G em relação a X, derivada parcial de G em relação a Y, que é o gradiente, não é? Lembra que isso aqui a gente chamou de gradiente, né? Quando você coloca isso aqui dessa forma, ó, isso aqui, ó, é o produto interno do nabla por ele mesmo, ou seja, é o produto interno disso aqui por ele mesmo, né? Então vai ser a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, produto interno, com derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. E o que é que vai dar isso? Olha só, isso vai dar derivada parcial de segunda ordem, ó, xx. Você pode escrever dessa maneira, né? Só que como é produto interno, né? Aí mais derivada parcial de segunda ordem em relação a y. É isso que significa esse nabla ao quadrado, né? Ó, que é chamado também de Laplaciano. Então, é isso que é o Laplaciano, né? Ó, é esse formato aqui, ó. Mas esse formato, ele não existe sozinho. Você sempre tem que fazer como nós fizemos aqui, ó. Tem que aplicar em uma função para obter as derivadas parciais, mas tem que ser uma função, como a gente viu lá no cálculo diferencial de várias variáveis, no cálculo 2, né? Que é esta função ou essa, né? Porque cada uma dessas é como essa G, né? Tanto a função U quanto a função V é como essa G. A função F é completamente diferente. Então, isso vai ser aplicado nas coordenadas da função F. Esse nabla quadrado que é o Laplaciano. Então, o Laplaciano é aplicado na equação U e V, tá certo? Porque tem que ser uma equação de R2 em R. Tá ok? Tá bom? Deixa eu salvar isso aqui de novo, né? Para que vocês olhem direitinho depois.
E vamos dizer o que é a equação laplaciana agora, né? Perfeito? Só um minutinho, que a gente vai já voltar lá de novo. E vamos dizer o que é a equação laplaciana. Bom, eu vou apagar essa parte aqui de cima, né? Que já é desnecessário. Vou reescrever o laplaciano aqui e continuar falando da equação laplaciana, né? Que é essa nossa próxima parte, tá bom? Então, a equação laplaciana, né? É essa aqui, ó. No caso daquela função g, ó, o laplaciano daquela função g seria igual à derivada parcial de g em relação a x2, né, a derivada segunda, mais derivada segunda de g em relação a y2. A equação laplaciana, o laplaciano mesmo, né, ó, é sempre igual a zero, satisfazendo certas condições. Se a função tem todas as derivadas parciais, o laplaciano sempre dá igual a zero. Se a função tem todas as derivadas parciais, a equação laplaciana, que é essa que eu acabei de escrever aqui, né, ó, para aquela função g que a gente viu no slide anterior, né, ó, é sempre igual a zero, tá certo? Então, eu vou escrever aqui o laplaciano. Tá certo? Então, isso aqui, ó, é a derivada segunda em relação a x mais a derivada segunda em relação a y. Esse é o laplaciano. Tá certo? Tá ok? O que a gente acabou de ver agora? Né? Lá no texto da nossa bibliografia, né? Olha só, vou repetir aqui. Ó. O que é o laplaciano? Né? Se a função é analítica em um domínio, né? Ou seja, derivável, né? Tá certo? Então, ó, ela satisfaz a equação de Laplace, né? A equação laplaciana, que o laplaciano de U é igual a zero e o laplaciano de V também é igual a zero. Tá certo? Tanto o laplaciano de U quanto o laplaciano de V são ambos iguais a zero dentro do domínio, né? Onde ela é analítica, perfeito? Dentro do domínio onde a função é analítica. Então, eu vou escrever lá de novo, né? Ó, repetir para ficar bem claro, né? Ó, então, o que é o laplaciano de U? Então, é a derivada segunda em relação a x ao quadrado, mais a derivada segunda y aplicado em u. Aí, quando você vai aplicar em u isso vai dar a derivada segunda de u em relação a x, mais a derivada segunda de u em relação a y, né? Ó. E como a função f é analítica, né? Ó, como f eu estou dizendo que é analítica, isso obrigatoriamente dá igual a zero. Sempre, né? Ó. Vamos ver aqui, ó. Agora do V, né? Perdoe aí, deixa eu apagar. Agora para o V, né? Ó. Mesma coisa, mas agora para o V. Qual é o laplaciano de V? Então, aqui eu já vou pular esse passo aqui e já escrever o resultado, né? Ó. De V em relação a x, mais derivada segunda parcial de V em relação a y, isso aqui é igual a zero, né? Então, ó, sempre que a função é analítica, o laplaciano de cada coordenada da função é igual a zero. Tá certo? Vamos ver um exemplo? Deixa eu salvar isso aqui para vocês e vamos ver o exemplo. E vamos ver o exemplo, né? Vamos lá, salvar. Vamos lá, tá? Então, a gente já sabe isso daqui. Então, vamos lá no exemplo. Né? Vamos ver aqui qual é o próximo exemplo para a gente mostrar para os senhores. Aqui, isso aqui é só a prova, né? Ó, vocês podem olhar direitinho, tá certo? Isso aqui é a prova, a gente pode ver direitinho, né? Mas como devido à simplicidade, né?
A gente vai passar logo para o exemplo, né? Não esse ainda, vou fazer um exemplo, né? Um exemplo de aplicação direta. Tá certo? Qual é o exemplo de aplicação direta? Opa! Deixa eu apagar isso aqui. Vamos pegar a função? Vamos pegar a seguinte função. A gente sabe que essa função aqui é analítica, né? E, na verdade, o domínio dela, dessa função que eu vou já escrever, o domínio dela, você vai ver que pode ser todo o complexo. O D é o C, tá certo? Então, é essa função aqui, ó. Fz é igual a z ao quadrado. Essa função é analítica, né? Tá certo? Vamos ver lá aqui. Vamos ver aqui só uma coisinha, né? Como é que é ela? Então, a gente sabe que z ao quadrado é igual a x mais yi, que é o z, elevado ao quadrado, e isso aqui é x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xyi. Ou seja, fz sendo igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xyi, ó, a gente tem o seguinte, que a função u é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado e que a função v é igual a 2xy. Perfeito? Ok? Então, olha só, vamos calcular o laplaciano de cada um. Qual é a derivada de u em relação a x? 2x. Qual é a derivada de u em relação a y? 2y. Tá certo? Qual é... Menos, né? Desculpe aí, menos. Qual é a derivada de u em relação a x? A derivada segunda, né? Ó. X de novo. Então, x ao quadrado. Eu vou derivar isso aqui em relação a x de novo. Vai dar 2. Aí eu vou derivar a segunda aqui, ó, em relação a y de novo, né? Ó, então, a derivada segunda. E vai dar menos 2. Né? Vamos calcular o laplaciano. O laplaciano de u, ó, é a derivada segunda do u em relação a x, né? Ó, e a derivada do u em relação a y, a derivada segunda, né? Tá certo? O que é isso? Derivada segunda do u em relação a x, a gente viu aqui na linha anterior, ó, que deu 2. E a do y é menos 2. Então, o laplaciano, ó, deu 0, como era de se esperar, porque essa função é analítica, né? Mas aqui, ó, eu só estou lhe mostrando. Eu tenho a função analítica, então, para que ela seja sendo função analítica, então, a derivada, o laplaciano de u e de v é igual a 0. Já mostrei que o do u é 0, tá certo? Agora eu vou mostrar o do v, né? Então, vou apagar aqui, né? Vou apagar aqui. Não preciso mais disso, né? Então, vamos calcular agora o laplaciano do v. Tá certo? E mostrar que ele também vai dar igual a 0. Tá ok? Olha só. Então, quem é o v? É 2xy, tá certo? Não? Então, eu vou ter o seguinte. Que a derivada de v em relação a x é 2y. E a derivada de v em relação a y... Bom, se ela for analítica, vai ter que dar, né? Tá certo? Se ela for analítica, vai ter que dar. Isso aqui vai dar v em relação a y, vai dar 2x. E a gente vai ver que talvez não aconteça. Então, derivada segunda em relação a x, de v em relação a x é 0. E a derivada segunda de v em relação a y de novo, né? Bom, aqui é constante x, né? Então é 0. Conclusão. Não vou nem escrever tudo, todo mundo já está vendo aí, né? O laplaciano de v, ó, é esse aqui mais esse outro, né? Ó, este mais este outro. Então, isso vai dar 0. Perfeito? Como era de se esperar, né? Então, o laplaciano de u
e o laplaciano de V, ambos deram iguais a zero, porque a função é analítica, tá certo? Agora, como é que a gente usa isso? Agora sim que vai entrar o último exemplo, né? Qual a utilidade desse problema? Porque muitas vezes a gente tem a derivada de uma coordenada, tá certo? Aliás, a gente tem uma coordenada e quer achar a outra coordenada. Ok? A gente tem uma coordenada e quer achar a outra coordenada. Tá certo? A gente muitas vezes tem o U e quer achar o V, e muitas vezes tem o V e quer achar o U. Aí é onde vai entrar o laplaciano. Tá certo? Então vamos lá olhar para a gente. Opa, antes de ver, vamos salvar, né, a tela. Tá certo? Deste exemplo, né? Então vamos escrever aqui exemplo. Né? O que foi esse exemplo? Então, a gente mostrou nesse exemplo que a função analítica z ao quadrado satisfaz a equação laplaciana, né? Porque o teorema dizia isso, ela tem que satisfazer. Se ela for analítica, né? Ou seja, se ela for derivável, então ela satisfaz o laplaciano. Tá certo? Então vamos salvar isso daqui. Vamos salvar. Vamos salvar. Tá, então vamos salvar. Ok? Então vamos continuar. Agora olha só. Vou apagar aqui tudo. Vou apagar logo tudo para a gente já fazer o próximo exemplo, tá certo? Vamos lá. Vamos apagar aqui tudo já para a gente fazer o próximo exemplo. Então vamos lá. O que diz o próximo exemplo? Olha só. Verifique-se que o x ao quadrado, né, esse exemplo 4 aqui, ó, né? Esse exemplo 4. Verifique que u igual a x ao quadrado menos y ao quadrado menos y é harmônica em todo o plano complexo e obtenha uma função conjugada harmônica v de u, né? Ó, faltou falar isso aqui, me perdoe. Então a gente já sabe que satisfaz o laplaciano, aí fala assim. Certo? Olha só. O que é uma função harmônica, né? O que é uma função harmônica? Vou já lhe dizer aqui o que é uma função harmônica, né? As soluções da equação de Laplace com derivadas parciais de segunda ordem contínua são chamadas de funções harmônicas, né? Então, ó, a gente tem aqui, ó, a equação do Laplace. Tá aqui, né? Ó. As soluções U e V dessa equação, né? Ó, as funções U e V originais, né? As primitivas aqui do U e do V, tá certo? São chamadas de funções harmônicas, né? Ó. Aí o que ele está pedindo no exercício? Ok? Né? O que ele está pedindo aqui nesse exercício? Né? Ele está pedindo o seguinte: se U é esta função, tá certo? Ela é harmônica em todo o plano complexo, obtém uma função conjugada harmônica de V, de U, né? Então, olha só, U é sempre conjugado de V, né? Ó. Tá certo? Porque satisfaz as condições, as equações Cauchy e Riemann, né? Ó. Tá certo? Então, ó, tanto U quanto V são chamadas de funções potenciais, tá? Isso aí acho que você lembra lá do cálculo diferencial de várias variáveis, né? Se você tem uma função derivável, tá certo? Né? Se você tem, por exemplo, um campo vetorial obtido de uma certa função, essa função é chamada de função potencial do campo, tá certo? Então, o que nós temos aqui, ó, ele fala que U já é uma função potencial, porque ela é harmônica, né? Se ela realmente for, né? Porque eu tenho que verificar primeiro, porque se ela é harmônica, já é uma função potencial. Então, ela tem derivadas parciais contínuas, né? Ó. Depois de verificado isso, o exercício pede o seguinte: encontre uma outra função V para formar a função F, né? Tá certo? Uma outra função V para formar a função F, porque é U mais IV, né? Então está dado a U e ele quer a V, que é o conjugado harmônico, tá certo? O conjugado harmônico da função U. Como é que se obtém isso, né? Aí a gente vai usar o laplaciano, porque se a função U é harmônica, então a f da qual ela é a parte real é uma função analítica, tá certo?
Sendo analítica, satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, né? E claro que satisfaz também a equação do Laplaciano, né? Tá ok? E é isso que a gente vai usar para resolver, né? O Laplaciano dela é igual a zero. Perfeito? Tá ok? Então é isso que a gente vai usar para achar a função V. Exatamente isso, tá ok? Olha aí. Deixa eu só copiar aqui tudo direitinho e a gente vai lá usar, né? Então, no nosso exemplo, que é o exemplo 4 da nossa bibliografia, né? Vou escrever aqui, ó, exemplo 4. Exemplo 4 do livro, né? Eu tenho que verificar que essa função u igual a x ao quadrado igual a x ao quadrado menos y ao quadrado menos y ao quadrado menos y, tenho que verificar se ela é harmônica, né? Como é que eu faço isso? Primeiro, verifico se ela satisfaz a equação de Laplace. Tá certo? Então, ó, perguntar isso aqui, ó, é o mesmo que perguntar se isso aqui é verdadeiro. Tá certo? Então, vamos lá. Tá certo? Então, quem é a derivada parcial de u em relação a x? 2x. Qual é a derivada segunda disso? É 2. Tá certo? Qual é a derivada de v em relação de u, né? Desculpe. De u em relação a y? Menos 2y menos 1. Qual é a derivada disso? De novo, em relação a y. Então, dá menos 2. Ora, eu tenho que mostrar que isso aqui vai dar zero, né? Isso aqui a gente sabe que é a derivada segunda de u em relação a x, a derivada segunda parcial, mais a derivada segunda parcial de u em relação a y. E isso aqui é igual a 2 menos 2, que é igual a zero. Pronto. Ela é harmônica. Então, ela tem conjugado harmônico, né? Satisfez a equação de Laplace, então ela tem conjugado harmônico. Ah, mas como é que eu vou encontrar? Agora eu uso o fato dela ser analítica, né? Ela sendo harmônica, então ela é analítica, né? Ela é derivada, satisfaz as equações de Laplace, né? O U satisfaz. Então, a outra, eu já estou querendo pressupor que ela também satisfaz, então esse negócio é derivável, então eu posso achar usando isso aqui, ó. O x é igual a vy e o y é igual a menos vx. Tá certo? Usando as equações de Cauchy-Riemann. Porque se u satisfaz a equação de Laplace, ou seja, uma equação harmônica, a função f, né, ó, que a nossa função f, ela é assim, né, ó, ela é u mais vi. O u, ó, já satisfaz, então eu tenho que achar um v que satisfaz. Olha, para o v satisfazer, é necessário que o f seja derivável. Sendo derivável, satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Conclusão, eu não sei quem é o v, mas pelas equações de Cauchy-Riemann, vy é igual ao x. Quem é o x? Está aqui, né? Ó. Olha aqui, do lado esquerdo. É 2x. Tá certo? E menos vx é igual ao y. Quem é o y? Derivada de 1 em relação a y, menos 2y menos 1. Conclusão. A partir das equações de Cauchy-Riemann, eu sei que vx é igual a 2y mais 1 e vy é igual a 2x. Ora, com isso, eu consigo achar o v, tá certo? Como? É só integrar, né? Lembra como a gente resolvia as equações, como a gente resolveu, na verdade, no semestre passado, as equações de primeira ordem exatas? O processo é similar àquele, né? Eu vou integrar esse negócio aqui, porque isso aqui são derivadas parciais, né? Tá certo? São derivadas parciais, então é só integrar. Tá ok? Então, quem é Vxy? Fácil. Vxy, que é o que eu quero encontrar, é a integral de Vx dx.
Ah, podia ser a outra? Claro que podia. Podia ser VY, aí só mudaria para DY, tá certo? Então, conclusão. VXY é igual à integral de VX deu 2Y, 2Y mais 1. Dx, né? Então, aqui todo mundo é constante. A integral da constante é a constante vezes x mais, tá certo? Agora a constante de integração. Mas como isso aqui é uma função de duas variáveis e eu integrei em relação a x, a constante, né, ó, pode ser uma coisa assim, ó, uma função na variável y, né? Tá certo? Lembra? Exatamente como nós fizemos lá atrás, lá no semestre passado. Semestre passado? Foi semestre passado. Foi em equações diferenciais, quando a gente resolveu as equações exatas, né? Agora sim. Agora eu vou usar outra informação. Ó. Eu já usei esta informação que eu estou riscando aqui, né? Opa. Foi essa informação que eu usei, tá certo? Agora eu vou usar essa outra. Mas essa outra é a derivada parcial de v em relação a y. E eu tenho vxy. Então, o que eu faço? Derivo. Derivo em relação a y, porque aqui é a derivada parcial em relação a y. Então, ó, a derivada parcial de v em relação a y é igual a, em relação a y, né? O x é constante. Então, é a derivada desse aqui, que é 2x. Tá certo? Por quê? Ó? Aqui ia ficar 2yx mais x mais gy. Quando eu derivar, ó, como isso aqui é constante, o x, né? Estou derivando em relação a y, é zero. A derivada do y é 1, o 2x é constante, repete 2x. Aí mais a derivada de g. Como a derivada de g é função de y e eu estou derivando em relação a y, então isso é g' de y, né? Então pronto, achei. E eu sei que isso é igual a 2x. Tá certo? Qual é a conclusão? Cancela esse com esse e eu tenho que g' de y é igual a zero. Se g' de y é igual a zero, é porque g de y, né, só pode ser uma constante. Qual é a conclusão? V de xy é igual a 2xy mais x mais uma constante. Achei a função V. Tá certo? Qual é a conclusão agora? Né? Deixa eu olhar lá no exercício, só para eu ver exatamente tudo que está sendo pedido, para ver se falta alguma coisa. É só achar o V. Bom, só achar o V a gente já fez, né? A gente já terminou. Tá certo? Mas aqui, ó, você olha que aqui ele apresenta a função f, né? Então vamos fazer o que ele está fazendo. Vamos apresentar a função f também. Tá certo? Então, como é a função f? A função f de z é igual a u, tá aqui o u, né? Vamos lá. X ao quadrado menos y ao quadrado menos y mais v. Aí sim, ó. Aí vai ser 2xy mais x mais ki. Tá certo? Tá ok? Rapaz, eu acho que isso pode ser escrito assim. Deixa eu salvar essa tela, que eu vou ver se dá para dar uma arrumada melhor nesse resultado aí, ó, para que fique um resultado mais bonito, né? Vamos lá. A última foi a G. Foi a G, então essa é a H. Então vamos lá. Essa é a imagem H. Pronto. Salvar. Então vou apagar aqui, né? E vou reescrever isso aqui, tá? Vou reescrever essa solução. Olha só como é que eu vou fazer, né? Porque se a gente for fazer prova de múltipla escolha, a resposta, de repente, não está essa. Pode estar essa outra que eu vou já escrever aqui, né? Não que eu estou dizendo que essa questão vai cair, mas pode não cair ela, mas pode cair outra que você precisa fazer a mesma coisa. Tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? A gente tem assim. F de Z igual a
Bom, eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu posso reorganizar isso assim, né? Vou pegar esses dois e vou pegar esse aqui, tá certo? Então vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado, tá certo? Aí, ó, 2xy vezes i, tá? 2xy mais 2xy, tá certo? Aí o restante, menos y mais xi mais ki. Tá certo? Agora vamos lá. Agora vamos aqui, ó. Isso aqui, ó, eu posso fazer assim, né? Ó. Presta atenção. Isso aqui pode ser x ao quadrado mais 2xy mais yi ao quadrado, né? Ó. Esse aqui todinho, né? Ó, virou esse. Agora, nesse outro aqui, ó, mais... Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Já sei. Posso fazer assim, ó. Xi mais ki mais yi ao quadrado. Por quê? Dá para ver bem, né? Claro que dá para ver bem. Não é? Então, esse aqui, ó, esse aqui pode ser assim, né? Ó, x mais yi ao quadrado. Mais esse aqui pode ser, eu posso colocar o i em evidência e escrever assim, né? Ó, x mais yi mais k. Tá certo? Agora, olha só que coisa mais interessante. A gente sabe que esse z, a gente sempre escreve assim, né? A gente pensa sempre que o z é igual a x mais y, porque são as variáveis naturais. A gente pensa, não, é assim. Então, ó, esse aqui, ó, é z ao quadrado mais i vezes z mais k, tá certo? Ou a gente pode finalizar assim, ó, fz é a função z ao quadrado mais iz mais ik. E essa é a função. Ó. Agora, imagine o seguinte, tu resolveu tudo certo, tu chegou nesse resultado. Aí lá na hora de marcar, não tinha esse resultado, tinha esse aqui. Ó. Então, tu tem que saber chegar nele, né? Ó. Porque se tu não souber chegar nele, tu não vai acertar. Então, tu tem que prestar atenção nisso. Tá certo? E isso é só um exemplo, né? Ó. Mas aí você faz os exercíciozinhos, como eu já disse, né? Ó, você olha nas partes do livro que a gente está estudando isso, que não, salvo engano, é o capítulo 13. Então, como eu disse, ó, eu ainda não passei a lista oficial, mas eu vou tirar do livro. Então, você já vai tentando resolver já para adquirir prática e experiência nesse negócio aqui para resolver as questões. Tá certo? E isso era a aula de hoje, até aqui em Laplaciano, né? E como usar ele para achar funções que são analíticas, tá certo? Exatamente expressas, né? Ó, na verdade, eu dei só a coordenada U, aí você achou a coordenada V e no final concluiu que a função era essa. Podia ser o contrário. Eu podia dar a coordenada V, aí você procederia da mesma forma, né? E chegaria na função final, que é a função analítica que originou a coordenada V. Tá ok? Então, na próxima aula, a gente continua. Até a próxima aula, amigos.